2 Crônicas, capítulo 7. 2 Crônicas, o capítulo é o livro 7. Os versículos que a gente vai estar lendo são os versículos 13 ao 15. 2 Crônicas, capítulo 7, os versículos 13 ao versículo 15. Vamos encontrar, diga amém? Versículo 13 diz o seguinte: se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o povo enviar uma praga, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Amém? Somente esses versículos. Os irmãos podem ficar com a Bíblia aberta, porque a pregação vai estar baseada nesse texto e nos versículos a qual nós lemos. O texto que nós lemos tem por contexto a inauguração do templo de Salomão. Se a gente for observar o capítulo 25 de Êxodo, nós iremos ver Deus dando instruções para Moisés. Quais instruções são essas? Deus diz a Moisés o seguinte: farás para mim um santuário, ou em outras traduções, farás para mim um tabernáculo. E ele completa: e eu habitarei no meio do meu povo. Esse tabernáculo, para quem não sabe, ele tinha um formato de uma tenda, ele era uma tenda. E era uma tenda portátil. Portátil como? A gente observa que quando o povo ele sai do Egito, eles estão agora passeando pelo deserto, e é Deus que está guiando o seu povo pelo deserto. E todo momento em que Deus ordenava ao povo: pare neste local, o povo deveria montar o tabernáculo. Quando Deus dava a ordem para o povo prosseguir, o povo desmontava o tabernáculo e seguia de acordo com a voz de Deus. Era nesse tabernáculo onde era feito os sacrifícios. Era nesse tabernáculo onde eram reunidos para a adoração. Mas certa feita, logo após o povo já ter conquistado a terra prometida, após Deus ter levantado o rei Davi ele tem um desejo em seu coração. Ele olha para si e diz o seguinte: eu, como homem, habito em palácio, sou rodeado de riquezas, e o Deus a qual eu sirvo está habitando em uma tenda ou em uma cabana. E ele nasce no seu coração o desejo de construir um templo para Deus. Mas só que Deus intervém
história e diz o seguinte: não caberá a ti esse feito, mas ao seu descendente, ao seu filho, eu darei a oportunidade de construir este templo para mim. E a gente observa aqui em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 13 em diante, esse é o momento em que Salomão ele constrói o templo, ele constrói uma casa para Deus. Lembrando aqui que existe um versículo que alguns podem até confundir. Atos diz: porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Como compreender isso? Deus falou: faça para mim uma casa e eu habitarei no meio do meu povo. Parece haver um conflito, mas não existe um conflito textual aqui. O que acontece é que Deus ele é tão grande que ele não está limitado a 4 paredes. Mas isso não significa que Deus não esteja neste lugar. E quando a gente observa o texto a qual nós lemos, a partir do versículo 1, a gente observa que chega o momento da inauguração do templo. E a Bíblia diz que após Salomão ter sacrificado a Deus, a Bíblia diz que o templo se encheu da glória de Deus. E ali estavam os sacerdotes, ali estavam os levitas, ali estavam os músicos, todos adorando ao nome do Senhor. E Deus ele recebeu a adoração de Salomão. E a Bíblia diz que Salomão ele orou a Deus. E Deus respondeu a oração de Salomão. E a resposta à oração de Salomão é esse texto a qual nós acabamos de ler. Observa comigo o versículo 13. Versículo 13. Por isso eu pedi para os irmãos deixarem a Bíblia aberta. Essa foi a introdução para que a gente entre no texto. Versículo 13. Primeiro ponto. Versículo 12, vamos começar com o versículo 14. Versículo 14 diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Sabe o que isso quer dizer? Está dizendo: se o meu povo que me pertence. É grande privilégio. É grande privilégio sermos considerados povo de Deus. Já parou para pensar que nós somos povo? Nós somos filho do Criador de todas as coisas. Você já parou para pensar que nós somos filhos daquele que criou os céus e a terra? Você já parou para pensar que nós somos filhos daquele que é dono do tempo? Você já parou para pensar que nós somos povo daquele que controla, que tem controle sobre todas as coisas? Certa feita, Gênesis capítulo 12, nós olhamos para o Antigo Testamento e vemos que Deus, ele chama Abraão, dizendo: sai da tua terra, do pai dele, vai para a terra que eu te mostrarei, e de ti farei uma grande nação. Ou seja, a partir desse momento Deus estava dando origem ao seu povo. Mas o que é interessante mais à frente é que Deus diz o seguinte: em ti, ou seja, em Abraão, seria bendita todas as nações da terra. Como isso? Ou seja, a promessa que Deus estava fazendo a Abraão alcançaria todos os moradores da terra, ou seja, todos aqueles que creem no nome de Jesus Cristo.
Não somente Israel era agora povo de Deus, mas todos nós que estamos aqui nesse exato momento somos considerados filhos de Jesus Cristo, somos considerados filhos de Deus pela promessa. Abra comigo Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, versículo 18. Qual é o privilégio de sermos considerados filhos de Deus? Olha como é maravilhoso ser considerados filhos de Deus. Olha os privilégios que nós temos. Mateus 16 e o versículo 18. Diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que é Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O privilégio que nós temos de sermos povo de Deus, nós temos a proteção do Criador. 1 Pedro capítulo 2, no verso 9. 1 Pedro capítulo 2, no verso 9. Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, geração escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha os privilégios que nós temos aqui. Somos geração escolhida por Deus, somos sacerdócio real, ou seja, temos o privilégio de entrarmos diante da presença de Deus e falar com Ele. Somos nação santa, povo purificado, santificado, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando Deus escolheu a nação de Israel, é para que quando as outras nações vissem Israel, vissem a grandeza de Deus neles. A fama de Israel se espalhou quando Deus tirou o seu povo lá da terra do Egito. É o mesmo propósito que cabe para a igreja de Jesus Cristo. Assim como o povo escolhido, o nome de Deus deve estar em nós, para que o nome dele, através de nós, venha ser glorificado. Continuando, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu, ou seja, povo exclusivo de Deus, sou um povo exclusivo de Deus. Segundo, se esse povo, que é povo exclusivo de Deus, se humilhar. O que é humilhar? O que é humilhação? É render-se à vontade de Deus, é ser submisso à vontade de Deus. O que é se humilhar de Deus? É quando eu deixo o meu eu de lado para fazer aquilo que Deus propôs. Isso é se humilhar. E existe duas coisas que nós vamos apontar aqui. A primeira coisa nós encontramos aí em Provérbios capítulo 16. Abra comigo. Provérbios capítulo 16, versículo 18. Provérbios 16 e o versículo 18.
Provérbios 16, 18 diz o seguinte: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Vocês vão entender porque eu estou lendo tudo isso, certo? Tem um contexto por trás. Capítulo 18 de Provérbios. Capítulo 18 de Provérbios. E o versículo 12. O versículo 12 do capítulo 18 diz: antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Provérbios ainda 29, 23. 29, 23. O orgulho do homem humilha, mas o do espírito humilde obtém honra. Primeira coisa que eu quero dizer: enquanto nós não esvaziarmos, enquanto nós não deixarmos a nossa vontade, quando nós deixarmos o nosso ego, enquanto nós não deixarmos pensamentos vãos, jamais iremos dar lugar para que Deus nos exalte. Jamais daremos lugar para que Deus nos honre. Enquanto nós não reconhecermos que de fato precisamos, enquanto nós não reconhecermos que de fato necessitamos, enquanto nós não abrimos a nossa boca e confessarmos que precisamos, jamais a honra e a exaltação chegará em nossos vidas. Contextualizando, quem se lembra daquela parábola que Jesus Cristo ele conta? Do publicano e do fariseu. O publicano, o fariseu, mestre religioso, entendedor da lei, interpretava as leis, era responsável por ensinar ali as leis. Ele olha para o céu e diz o seguinte: Deus, eu não sou como os publicanos, eu dou o meu dízimo, pode dizer, contextualizando, Deus, eu não sou falho, eu não tenho falha nenhuma, eu sou santo, eu não tenho nenhum pecado, eu dou esmola aos pobres, eu ajudo os necessitados, eu não sou igual ao fulano que não faz as coisas. Olha para o comigo. Mas só que a oração do publicano é essa. A Bíblia diz que na parábola que o publicano não tem coragem nem de olhar para o céu. Ele reconhece a sua fragilidade, ele reconhece que carece, ele reconhece que precisa, ele reconhece, é como se ele reconhecesse que sozinho ele jamais iria chegar a lugar nenhum. É a mesma que está dizendo: Deus, eu sou
mas eu preciso da tua ajuda. É como se eu dissesse: Deus, eu não tenho força, mas o Senhor é a minha força. Observe a diferença entre alguém que tem um coração orgulhoso e alguém que tem um coração humilde. Pessoa que tem um coração humilde. Eu não estou falando aqui de uma falsa humildade. Estou falando de uma humildade que nasce no interior do coração. Ele vai e reconhece. Ele reconhece diante de Deus que ele é um pecador e carece da glória de Deus. Observa quando Paulo, segundo Coríntios capítulo 12, a gente observa que ele está fazendo uma oração a Deus. Está fazendo uma oração a Deus. Ele já está reconhecendo a sua fragilidade. Ele disse que o mensageiro de Satanás ele foi até ele, os esbofeteou na face para que não saibam. Se esse povo orar. 1 Tessalonicenses capítulo 5 nos diz o seguinte, versículo 17: orai sem cessar, orai em todos os momentos. A oração é falar com Deus, é ter uma conversa com o divino. E sem oração não existe intimidade com Deus. Sem oração não existe vitória. Sem oração não existe avivamento. Atos capítulo 2, versículo 42 nos diz o seguinte: perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, a igreja, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Ainda continua em Atos capítulo 12 e o versículo 5. A Bíblia nos diz que Pedro ele foi preso. Enquanto Pedro estava preso, a igreja estava em oração. E a Bíblia diz que quando a igreja estava em oração, Deus ouviu a oração do seu povo. Deus ouviu a oração da igreja. E quando a igreja abriu, quem bateu na porta? Pedro. Pedro que estava preso, bate na porta. Pedro, naquele exato momento, era a resposta da oração da igreja. O povo escolhido de Deus, o povo que se humilha diante de Deus, o povo que persevera nas orações, tem vitória da parte do Criador. Continuando, se esse povo que se humilha, que esse povo que ora, buscar a minha face, se esse povo que ora buscar a minha face, aqui tem uma das coisas mais tristes em nossos tempos de hoje. Muitas pessoas têm buscado várias coisas. Muitas pessoas têm o desejo de cantar. Muitas pessoas têm o desejo de pregar. Muitas pessoas têm o desejo de tocar. Eles buscam isso, mas esquecem de buscar a presença de Deus. Esquecem de buscar a face de Deus. E eu aprendo uma coisa muito linda com Moisés. Moisés já tinha visto a glória de Deus várias vezes. Moisés já tinha visto a glória de Deus se manifestar através de uma coluna de nuvem. Moisés já tinha visto a glória de Deus se manifestar através de uma coluna de fogo. Moisés já tinha presenciado a glória de Deus na sarça ardente. Mas certa feita o povo ele peca contra Deus. A nação de Israel se volta contra Deus. Aí Deus olha para o povo e diz o seguinte: Moisés, eu vou continuar a promessa,
Este povo, ele vai sair daqui e vai até a terra prometida. Porém, eu não irei com eles. Enviarei o meu anjo. Moisés, ouvindo isso, diz o seguinte: Deus, se o Senhor não for conosco, não iremos sair daqui. Para Moisés não bastava apenas a presença do anjo. Moisés queria que Deus presente fosse com ele. E quando Moisés ora dessa forma a Deus, ele faz um pedido a Deus que faz a gente pensar o seguinte: mas Moisés não já tinha visto a glória de Deus? Moisés já tinha visto a grandeza de Deus por várias formas. E por que agora ele está dizendo: Senhor, mostra-me a tua glória? Deus não tinha mostrado, mas só que Moisés estava querendo a manifestação da glória dele como ele nunca tinha visto na vida. O que eu aprendo com Moisés é o seguinte: que ele nunca está contente com o que já tem. Ele nunca está contente com o que já viu. Ele nunca está contente com o que já sentiu. Ele sempre quer mais e mais da parte de Deus. E o que acontece no meio de muitos cristãos é que não tem mais um desejo de se aproximar mais e mais diante da presença do Senhor. A presença de Deus transforma o caráter do homem. A presença de Deus transforma a vida de um homem. E o escritor continua dizendo o seguinte, versículo 1: buscar a minha face e se afastar dos maus caminhos. Certo? Do céu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Vamos destacar o que nós já vimos por aqui, até aqui. Versículo 13: somos povo exclusivo de... Esse povo exclusivo de Deus deve humilhar, orar, buscar a face do Senhor, afastar dos seus maus caminhos. Olha a receita que o escritor está nos dizendo. Aleluia. Olha a receita que o escritor está nos dando para adquirirmos vitórias da parte de Deus. Ele está dizendo: se o meu povo se humilhar de todo o seu coração, se o meu povo orar a mim, se o meu povo buscar a minha face, se o meu povo deixar o seu pecado, aí vem o resultado: eu ouvirei do céu. Eu ouvirei do céu. Quer ter resposta nas orações? Humilhe-se diante de Deus. Quer ter resposta nas orações? Ore ao Deus Criador. Quer ter resposta nas orações? Busque a face de Deus. Quer ter resposta nas suas orações? Se afaste de tudo aquilo que te tire da presença do Criador. E o texto vai continuar nos dizendo, versículo 15. Versículo 15: de hoje em diante, os meus olhos, de hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Aí você pode perguntar o seguinte: tem um versículo aqui que a gente não leu, não sei se vocês observaram. Qual foi o versículo? Deixei ele por último. Qual foi o versículo? Versículo 13, nós não lemos. Vocês podem dizer: ah, mas está difícil. Por isso que eu deixei por último. Ah, eu não consigo. Está complicado. Deus me abandonou. Deus me rejeitou.
Mas é que está. O contexto que nós lemos é um contexto em que o povo poderia se encontrar em dificuldades. Em dificuldades. Tem pessoas que, por ver a situação